Olá pessoal, chegamos a mais uma aula de saúde da criança. Aqui é o professor José Ivo. Hoje vamos abordar como ocorre a assistência de enfermagem ao neonato, tá? Mas antes de nos aprofundarmos, gostaria de informar, ou seja, de esclarecer o que significa neonato. Neonato, da neonatologia, o significado de neonatologia do latim diz novo, nat, nascimento e logia, estudo, ou seja, a neonatologia, o neonato, é um ramo, né, da pediatria que ocupa-se em estudar tudo sobre as crianças, desde o seu nascimento até o 28º dia de idade, ou seja, quando as crianças deixam de ser nomeadas recém-nascidos e passam a ser lactentes, tá? É importante lembrar que logo após o nascimento, as crianças são nomeadas até o 28º dia como recém-nascidas. Há algumas literaturas que consideram esse número, né, esse tempo, até 30 dias. Tá? Há um avanço bem significativo da neonatologia nos últimos tempos, fazendo com que os índices de mortalidade e também morbidades diminuídas, ou seja, as morbidades sejam diminuídas graças à maior compreensão das peculiaridades do recém-nascido, ou seja, com o avanço da medicina, alguns equipamentos tecnológicos e melhores fizeram com que haja um benefício no tratamento e assistência às crianças, como o uso do surfactante, né? Além das abordagens como nutrição parenteral. O surfactante é uma substância, né, medicamentosa usada para o amadurecimento dos alvéolos pulmonares. Quem é que cuida dos recém-nascidos? A equipe multiprofissional que ajuda que cuida de toda a assistência à criança ou recém-nascido é a enfermagem, o pediatra, a assistência fisioterápica e o fonoaudiólogo, entre outros, tá? Assim como assistente social, é, nutricionista, tá? Algumas definições da neonatologia, como eu falei, estão relacionadas com alguns acontecimentos, como idade gestacional, tá? Em semanas e dias, desde o início da última menstruação, recém-nascido, principalmente o que é até o 28º dia, é o termo de recém-nascido a termo, significa que esse recém-nascido teve cuja a idade 37 semanas e 40 a 41 semanas e 6 dias, ou seja, toda criança, todo recém-nascido que nasce entre 37ª semana a 41 semana, ele é considerado a termo. Antes de 37 semanas, ele é prematuro ou pré-termo. O recém-nascido com menos de 37 semanas de idade gestacional, 36 semanas e 6 dias, ou abaixo de 9 meses, é considerado pré-termo, tá? E pós-termo ou prematuro é toda criança recém-nascida com mais de 42 semanas de idade gestacional, ou seja, 10 meses. Também ainda temos como nomenclatura que evidencia o, a neonatologia, o baixo peso, né, de recém-nascido, com peso inferior a 2,5 kg, ou seja, toda criança que nasce com menos de 2,5 kg é considerada baixo peso. Uma coisa que influencia e é estudada bastante também na neonatologia é a DUM, a data da menstruação. A partir daí será marcada a idade gestacional, tá? Onde ela pode ser muito baixa, tá? Quando o peso da criança é inferior a 1.500 gramas, é muito baixo.
O surfactante, como já falei, é uma mistura lipoproteica com propriedades tensoativas produzidas pelos pneumócitos, tá? Tipo 2. As proteínas e lipídios dessa mistura reduzem a tensão superficial da interface entre os líquidos presente na cavidade alveolar e o ar. Algumas siglas são muito importantes vocês gravarem para o nosso estudo, a neonatologia, tá? Como AIGE, que a gente considera adequado para a idade gestacional, ou seja, peso adequado para a idade gestacional do recém-nascido, tá? Cujo peso ao nascer está entre 10 a 90 percentis de peso, né? Está entre 10 a 90 para a sua idade gestacional. Vocês vão aprender em um gráfico que eu vou mandar posteriormente, para vocês desenvolver essa habilidade para identificar se a criança ela é considerada AGE, GIG ou PIG. Ela é considerada GIG quando ela é grande para a idade gestacional, diz do recém-nascido, cujo peso ao nascer está acima do percentil 90 para a idade gestacional. E PIG é um pequeno para a idade gestacional, diz que é recém-nascido, cujo peso está abaixo do percentil 10 para a sua idade gestacional. Geralmente o uso do gráfico de Lula ou Bokchenko, né, é utilizado para essa determinação de AGE, GIG e PIG. Aqui está esse gráfico, tá? Onde nós vamos ver a curvatura, né, de adequação e vamos ver o peso e a idade gestacional da mãe, tá? Aqui vai ter a idade gestacional da mãe em semanas, tá? E aqui vai ter o peso da criança. A partir daí, nós vamos identificar, por exemplo, se a mãe tem 37 semanas e pariu, em 37 semanas, e a criança teve 1.800 ou 2 quilos, quer dizer, aí nós vamos para aqui, idade gestacional 37, 2 quilos, então essa criança vai estar nesse percentil aqui, tá? Então, está nesse gráfico, tudo que estiver dentro desse gráfico está entre 10% a 90%, então ele está adequado para a idade gestacional, certo? E sempre vai ser pequeno quando estiver abaixo de 10% e acima de 90% vai ser grande para a idade gestacional. Digamos que a mãe pariu com 39 semanas de gestação, né? Então, a criança nasceu com 3 quilos, então nós vamos 39 com 3 quilos, pronto, aqui ó, 3 quilos e 39. Ela está com peso adequado. Mas se a mãe com 39 ou 40 semanas de gestação teve um bebê com 4,5 kg, nós vamos 40 semanas de gestação, 4,5 kg, ela vai ser, essa criança vai ser GIG, ou seja, grande para a idade gestacional. Quando o bebê nasce, fazemos alguma avaliação, tá? Várias avaliações com o recém-nascido. Ele precisa ter uma vitalidade muito boa, tá? Para considerarmos uma criança saudável. Há várias perguntas no nascimento de uma criança, né? Se a gestação foi a termo, se ocorre uma ausência de mecônio, se ele está respirando e chorando, ou se tem um tônus muscular bom, tá? Mecônio é uma substância que está localizada no líquido amniótico, né? Que são consideradas fezes do bebê, tá? São substâncias tóxicas, em alguns casos, que podem fazer com que o bebê desenvolva alguns problemas respiratórios. Se você fez todas as perguntas
E a sua resposta a todas essas perguntas é sim. Consideramos que o recém-nascido está com uma boa vitalidade e não necessita de manobras de reanimação, tá? Se o bebê é de tempo, ou seja, está com mais de 38 semanas, não tem ausência de mercúrio, está respirando e chorando, e tônus muscular está bom. Essa criança nasceu saudável. Como é que a gente sabe? É importante que, para saber se a criança está com toda essa vitalidade boa, fazermos uma avaliação. Tá? É importante o processo de transição para alcançar a saturação do oxigênio acima de 90%, que requer 5 minutos ou mais para recém-nascidos saudáveis e que respiram em ambiente. Ou seja, essa avaliação nós fazemos no primeiro minuto e no quinto minuto, tá? Todas as crianças, quando nascem, fazemos uma avaliação usando a escala de Apgar, que vocês vão ver daqui a pouco, no primeiro e quinto minuto. A escala de Apgar é um teste desenvolvido pela doutora Virginia, Apgar, desde 1909 até 1974. Apgar quer dizer que é uma avaliação onde a gente vai avaliar a aparência, o pulso, os gestos, a atividade e a respiração da criança, tá? Essa respiração, essa avaliação de Apgar se baseia-se na frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor. Digamos que a criança nasceu, tá? E agora, no primeiro minuto, logo após o nascimento, nós vamos fazer uma avaliação. Vamos ver a frequência cardíaca, né? Se ela tem frequência cardíaca, se está ausente, se ela está abaixo de 100 batimentos por minuto, ela está acima de 100 batimentos por minuto. Se ela estiver ausente, nós vamos acrescentar 0 na pontuação. Se ela estiver lenta, vamos acrescentar 1. Se ela estiver maior que 100 batimentos por minuto, nós vamos acrescentar 2. Assim nós vamos fazer com a respiração, né? Se a respiração é ausente, nós acrescentamos 0. Se ela é lenta e irregular, 1. Se a criança está com a respiração boa e chora, aí a gente tem a pontuação 2. No tônus muscular, vamos ver se o tônus muscular é flácido, se há ausências, né? Alguma reflexão nas extremidades, ou é um movimento ativo. Aí vamos pontuar, movimento ativo 2, alguma flexão nas extremidades 1. Irritabilidade reflexa. Vamos ver se essa irritabilidade apresenta sem resposta, se a criança faz careta, se apresenta tosse, espirro ou choro. E temos ainda a coloração, né? Que é a aparência, se a pessoa está azulada, né? Pálida, com corpo rosado, extremidades azuis, ou se está completamente rosado. E tudo isso nós vamos computar, tá? O Apgar tem que estar acima de 7, tá? Acima de 7 para ser considerado normal. Esse teste é aplicado 2 vezes, no primeiro e no quinto minuto, né? Como já havia falado, após o nascimento, e é utilizado para avaliar o ajuste imediato do recém-nascido na vida extrauterina, sendo que sinais avaliados são frequência cardíaca, musculação, músculo, irritabilidade reflexa da cor da pele, e um somatório que nós vamos somar, que dá 10, né? Resultará no índice de Apgar do recém-nascido e ele será classificado como: se a criança está com Apgar de 8 a 10, ele está sem asfixia. Se a criança está com asfixia leve, o Apgar sempre vai ser de 5 a 7. Com asfixia moderada, o Apgar é de 3 a 4. E com asfixia grave, o Apgar é de 0 a 2. Essas são as classificações, tá? O estudo a escala de Apgar serve para avaliarmos a frequência respiratória do recém-nascido e denominamos se ele vai ter uma outra assistência mais adequada e necessária.
O recém-nascido com líquido amniótico meconial, ou seja, o mecônio, como eu vi falado, que é uma matéria fecal, né, de cor esverdeada, bastante escura, que é produzida pelo feto e normalmente é expelida nas primeiras 12 horas após o nascimento. Às vezes o mecônio é expelido antes do parto, ou colorindo o líquido amniótico e normalmente é de cor clara. Esse fenômeno é anormal e pode indicar sofrimento fetal, se a criança, por acaso, expelir esse líquido, ele vai, de alguma forma, ter contato, né, aspirando esse líquido amniótico meconial, fazendo com que entre em sofrimento fetal. A conduta profissional de presença de tinto de mecônio depende da vitalidade do recém-nascido, né? Por isso que há estudo sobre a avaliação de escala de Apgar é muito importante, né? Se o recém-nascido tiver uma boa avaliação do Apgar e a frequência cardíaca for sempre maior que 100 batimentos por minuto, a conduta será nessa seguinte ordem: levar o recém-nascido à mesa de reanimação, tá? Se ele não tiver bom resultado, vamos levar o recém-nascido à mesa de reanimação, vamos colocar ele sobre a fonte de calor radiante, posicionar sua cabeça com leve extensão no pescoço e fazer uma aspiração, tá? E para retirar do excesso de secreção da boca e nariz com sonda de aspiração traqueal número 10. Vamos secar e desprezar os campos úmidos, verificando, quer dizer, normalmente a posição da cabeça. Entende-se por assistência imediata aquela prestação ao RN logo após o nascimento, ou seja, nas 2 primeiras horas ou após o parto. Todos os procedimentos devem ser universais e obrigatórios, tá? Segundo a Organização Mundial de Saúde, os cuidados prestadores devem ser desenvolvidos conforme a ética do profissional, a filosofiada, né? Instituição e os princípios da humanização do nascimento são muito importantes e a assistência imediata ao RN. Na assistência imediata ao RN, o enfermeiro deve possuir conhecimentos e domínio técnico para a realização de todos esses cuidados. Como é que é desobstruída as vias aéreas? Devemos envolver o RN com lençol ou campo esterilizado para iniciar uma secagem das secreções e aquecimento. Manter a criança em posição Trandberg, como vocês acham melhor falar, e essa posição vai facilitar a desobstrução das vias aéreas. Vamos remover mucosidades e sangue com gás esterilizado da boca e nariz e olhos. Realizar aspiração de mucosidade da oral, né, da cavidade oral ou nasofaringe para impedir o tamponamento dos espaços broncoalveolares, atresia, esôfago e coanas. A assistência ao ser humano que acaba de vir ao mundo deve ser ancorada de seguintes objetivos, né? Toda assistência ao recém-nascido deve ser ancorada em alguns objetivos. Nós devemos observar e avaliar as condições vitais e físicas e comportamentais da criança, atender todas as necessidades básicas e específicas do recém-nascido, proteger a criança dos riscos do meio ambiente, identificar precocemente quaisquer anormalidades, e ainda vamos intervir profissionalmente nos problemas que ocorrerem, né, com a criança. Vamos conhecer o recém-nascido e interagir com ele buscando a participação familiar. Como é que deve ser monitorado os sinais vitais? A monitoração deve ser feita de forma ao qual nós vamos monitorar a coloração do RN e a temperatura, monitorar a qualidade de respiração e a frequência respiratória do recém-nascido durante o primeiro minuto completo. Vamos verificar a frequência cardíaca durante o primeiro minuto complemento, né? Observando irregularidades do ritmo e qualquer
quaisquer sopros, né? Ou seja, do pulso apical. Vamos avaliar sinais vitais a cada hora nas primeiras horas. Dentre os cuidados com o recém-nascido da unidade de neonatologia, vem a secagem, né, para aquecer o RN. Devemos completar a secagem, manter o RN em berço aquecido e retirar o excesso de líquido amniótico com compressa macia, minimizar choque térmico e restringir as perdas de calor. A transição do ambiente aquoso aquecido do útero para a sala de parto apresenta um estresse térmico para o bebê. Ele responde ao frio, né, como vasoconstrição, tentando reduzir o calor permitido com a metabolização da gordura e consumindo assim 3 vezes. Onde vai ter nessa primeira assistência oferta de mais oxigênio e glicogênio, né, e glucose, para estabelecer um ambiente adequado e minimizar as perdas. É importante também termos conhecimento sobre o campeamento. O que é campeamento? Segundo a medicina, é o ato de campear, exemplo, campeamento do cordão umbilical, campagem. A ligadura desse cordão umbilical se dá, né, de forma onde a criança deverá permanecer em nível inferior ao lado da mãe até o cordão umbilical ser pinçado, ou seja, clampeado e cortado logo após o seu nascimento. Tá? Vamos verificar logo após o corte. O câncer. Sinais vitais, sinais de hemorragia, né? Inspecionar os vasos umbilicais, se há presença de 2 artérias e uma veia, se o cordão umbilical está amarrado ou clampeado. Vamos observar a suspeita de incompatibilidade sanguínea no RN de médio e alto risco e vamos conservar a veia umbilical para possível cateterização. Realizar curativo, antisepsia do coto. O que é o coto? O coto é a cirurgia do umbilical, tá? O clamp do coto umbilical deve permanecer cerca de 48 horas após se deteriorizar, né, por processo de gangrena, que é onde seca e cai aproximadamente 7 a 10 dias. É importante ressaltarmos e lembrarmos, né, a todo momento que o recém-nascido a termo tem uma boa vitalidade, deve ser secado e posicionado sobre o abdômen da mãe, ao nível da placenta, por no mínimo 1 a 3 minutos, ou até o cordão umbilical parar de pulsar, aproximadamente 3 minutos após o nascimento, para só então realizar o clampeamento. Temos a vitamina K, né? A administração da vitamina K, a Canaquium, a vitamina K é administrada em dose única por via intramuscular, 1 mg ou igual a 0,1 ml até 2 horas após o nascimento. A vitamina K também, o objetivo é evitar uma deficiência passageira na coagulação sanguínea, né, prevenindo a doença e a hemorragia neonatal. Esse procedimento varia conforme a instituição e pode ser realizado como cuidado imediato. Alguns parâmetros devem ser avaliados, né? Principalmente os parâmetros do crescimento e exame corporal. Tá? Devemos sempre, nessa avaliação, ver o peso e o comprimento. Eles são verificados logo após o nascimento. E o peso é importante para a avaliação do neonato, relacionado com a idade gestacional, né? O RN deve ser despido, né? Se precisar de ajuda, vamos conduzir a uma necessidade desse recém-nascido, tá? Vamos usar o que para avaliar o recém-nascido?
fita métrica e prancha para medição e balança, tá? Vamos fazer nessa avaliação, avaliação do PC, PT e PA. PC é perímetro cefálico, PT é perímetro torácico e PA é pressão arterial, certo? E peso, como você já sabe, temos ainda o comprimento. Vamos ver o exame físico, o sumário, né? Do exame físico, estabelece existência de anormalidades congênitas e vamos classificar de acordo com a idade gestacional ou o peso. A acreditação, ela é um dos procedimentos também utilizados logo após o nascimento, né, que é uma profilaxia oftalmológica. Ela confere as ações bacterianas e bactericostáticas, né, para prevenir conjuntivite por necessária, conorraia ou clamídia tracomânicas, né? Previne também a oftalmia neonatal. Após a administração de medicamentos, nitrato de prata 1%, ou agirol, uma gota em cada olho, né? Ou seja, toda criança, logo após o nascer, deve ser introduzida 2 gotas, uma gota em cada olho, quer dizer, de nitrato de prata. Aí realizar, essa deve ser uma assistência que realizamos no cotidiano, tá? E ainda tem alguns outros exemplos de assistência, né? A lavagem gástrica, primeiro, um contato mãe-bebê, ou seja, esse procedimento varia conforme a maternidade. Deve ser lavado o sistema gástrico, tá? Com soluções fisiológicas, objetivando livrar os recém-nascidos do período de aspiração e das mucosidades e líquidos, né, do parto. Quando não são retirados, eles podem provocar vômitos e regurgitações no bebê. É fundamental iniciar o contato do bebê com a mãe o mais precocemente possível. Há um incentivo, né, principalmente sobre o aleitamento materno, que vai aumentar o vínculo afetivo e fornecer proteções. Vamos conferir como é que é realizada a identificação e registro do nascimento desses alunos nas universidades, né? Desses alunos, me atrapalhando aqui. Desculpa, pessoal. Vamos conferir todos essa identificação dos recém-nascidos nos centros, né, de pediatria ou neonatologia, onde cada recém-nascido deve ser registrado com ficha própria, tá? Toda identificação deve ser conferida. Abrir o prontuário específico para recém-nascido, seguida a norma institucional e a metodologia de assistência de enfermagem adotada. Abrir a caderneta de saúde da criança, primeiro documento oficial do RN. É muito importante, tá? A identificação do RN, ela vem se apresentando como uma impressão plantada do recém-nascido e uma digital da mãe, que permanece estabelecer a identidade absoluta do bebê. Ver a caderneta da criança, que eu vou disponibilizar, coloquei aqui para vocês darem uma lida, tá? Na identificação nós temos o bracelete de punho, o tornozelo, que é em plástico ou para esparadrapo, mostrando o nome da mãe, o sexo da criança, a data e hora de nascimento, e número do quarto e número do registro. No caso do parto múltiplo, deverá ser usada a identificação 1, 2, 3, primeiro, segundo e terceiro, nas pulseiras de cada um dos bebês, de acordo com a ordem do nascimento. Desde o momento do nascimento, o recém-nascido normal não deve ser afastado da mãe e o aleitamento precisa ser iniciado o mais precocemente possível, tá?
as 2 primeiras horas de vida. Após as 2 primeiras horas de vida, é importante que haja essa assistência, né? Onde o recém-nascido deve receber a primeira higiene corporal e deverá ser submetido ao primeiro exame físico completo, além de ter seus reflexos avaliados. O cuidado com a higiene. O banho deve ser realizado na sala de banho após a estabilização dos sinais vitais. Os primeiros devem ser feitos em direção cefalocaudal, das cabeças aos pés. Utilizar água morna e sabonete neutro. Secar bem a pele e evitar perda de calor. Vamos verificar a temperatura 1 hora após o banho para avaliar a estabilidade térmica do recém-nascido. O posicionamento no leito, né, e acompanhamento. O recém-nascido deve ser mantido entre o cúbito dorsal, evitando aspiração de secreções da orofaringe, nasofaringe ou mesmo vômito, né? Vamos fazer uma observação constante nas primeiras horas de vida, já que grande parte dos problemas pode se manifestar nessa fase, tá? Então, há um controle de avaliação dos sinais vitais. E vem ainda a orientação à família, o vínculo dos pais com o recém-nascido, né? Onde nessa orientação a gente vai falar sobre vários aspectos, os quais devem ser iniciados, desde o primeiro contato com a mãe. Vamos orientar sobre características do lactente, aleitamento materno, cuidado de higiene, cuidados com o culto umbilical, imunização, prevenção de diarreia, procedimento frente a problemas comuns. Vamos incentivar o envolvimento dos pais com todos os cuidados, reforço positivo nas habilidades dos pais, principalmente. Estímulo à amamentação, tá? A amamentação deve ser estimulada e auxiliar a mãe a amamentar seu filho, tá? Vamos incentivar o aleitamento materno exclusivo, fornecer informações, incentivar o alojamento conjunto. Casos de impossibilidade de afastamento materno, deve ser ofertado orientações e auxiliar dos pais na conduta de outros métodos.